Oi, se você está com disposição para olhar os seus bloqueios, para vencer as suas barreiras e acabar com tudo isso na sua vida, não vai embora não. Fica aí até o final, porque nós vamos conversar dessas coisas e também de outras. E será uma noite ótima e de muito bom proveito. E é uma honra ter você participando e assistindo conosco. Quem está chegando, Adriana, bem-vinda, boa noite. E nós vamos aqui começando o nosso encontro com muita vontade de acertar e vamos trabalhar nesses assuntos que estão deixando tanta gente sofrendo, né? Quanto mais pessoas eu converso durante a semana, mais eu tenho visto medos, preocupações, ansiedades, tudo em função desse momento e de todas as coisas que estão sendo passadas continuamente através da mídia, das redes, não é? Oi, Kelly, boa noite, seja bem-vinda. E nós vamos falando mais um pouquinho enquanto as pessoas chegam sobre esse momento que nós estamos passando. Não é nada demais, é um momento que está exigindo de nós reflexão, né? Posicionamento. Boa noite. Posicionamento, muito entendimento, muita vontade de acertar, né? Então a gente está sendo convidado a encontrar um ponto de equilíbrio em nosso ser para que a gente possa ter vitórias aí a partir desse tempo, né? Estou muito feliz de estar aqui, é sempre uma honra para mim poder estar passando um pouquinho do que eu aprendo, porque o desejo é sempre acertar e sempre ajudar pessoas a também encontrarem uma forma de acertar, porque cada pessoa no seu ambiente pode fazer grandes milagres e nós precisamos de trabalhar então com esta intenção. Lívia, boa noite, seja bem-vinda. E vamos que vamos mais uma noite, né, gente? Lembrando que a essência do Mais Consciência é levar sabedoria. É ajudar a reestruturar a vida, inclusive a vida material, com mais sabedoria. A gente, quando estuda e pratica o que aprende, a gente adquire sabedoria. Então, cada pessoa tem muita sabedoria para viver e para passar. Naturalmente, umas mais profundamente que outras, mas todos nós, na nossa vida, nós temos experiências que nos ensinaram e que nós podemos lançar a mão disso tudo agora para que a gente possa ter essa postura inteligente e firme diante desses momentos, não é? Então, vocês que já estão aí, nós vamos fechar o olho um pouquinho, né? E vamos fazer essa conexão com o nosso interno. Vamos pedindo a divindade que nos ampare, que nos proteja e que nos inspire, colocando em nossa boca, né, as palavras melhores, mais acertadas para todas as pessoas que estarão ouvindo agora ou que estarão ouvindo depois. Porque a intenção nossa é essa, né, de levar uma palavra, uma ideia, uma reflexão que traga transformações na vida de quem pode ouvir ou que está com disponibilidade de ouvir, né, gente? Então, fechando os olhos um pouquinho e entrando em contato com seu eu interno e colocando aí dentro a intenção de participar desse encontro hoje. Qual que é a intenção? Qual que é a intenção? É resolver um problema? É aprender alguma coisa que dê mais libertação, que quebre um bloqueio, que abra um caminho? Qual que é a intenção hoje? É de conseguir alguma cura para algum aspecto de nossa vida. Então, nesse momento em que a gente fecha o olho e se conecta com o nosso interior, a gente gera essa intenção.
Eu estou aqui agora com essa intenção. E o que seja dito aqui, seja para me esclarecer e para me dar um empurrão. Então, essa postura é super importante. Dito isso, né, gente? Então, nós vamos começar. Sempre os pedidos giram em torno de ansiedade e também de inquietações e também de nervosismos. Né? Qual ser humano que está livre dessas coisas? Nenhum. Mas daí a gente permanecer nesse tipo de estado é que é o ponto que chama nossa atenção, porque enquanto humanos, enquanto vivendo o nosso dia a dia e enfrentando tantas questões que estão aí no nosso mundo hoje, né, dentro da nossa casa, na vizinhança, enfim. A gente está enfrentando muitas questões que estão exigindo de nós posicionamento, definições, escolhas, e não dá para fugir disso, né? Então, a partir do momento em que a gente reconhece que está sendo profundamente testado e que não está tendo respostas, com certeza a ansiedade vai rolar, né? Também a inquietação, também o nervosismo. No entanto, nada disso é um bicho. Nada disso é um bicho, porque hoje que as pessoas falam assim, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. E a gente tem prestado atenção nisso, que as pessoas não têm respostas mesmo. Né? Quantas vezes a gente não tem resposta para aquilo que a gente está vendo ou para aquilo que a gente está vivendo em casa. E aí o estado mental desarmonioso não vai embora. Né? Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo ou já estão concordando comigo que assim é. Né? Mas e aí, Cristina, fazer o quê? Fazer o quê? Então, a primeira coisa, gente, é respirar fundo, né? Porque não há nada melhor do que a respiração para controlar a mente, para aquietar a mente. Então, tem que dar aquela paradinha e respirar fundo, né? Vocês podem reparar que uma pessoa, quando está... A Renata também entrou. Renata, boa noite. Né? Vocês podem reparar que uma pessoa, quando ela está ansiosa ou quando ela está em algum estado desesperador, ela praticamente não respira, né? Fica aquela respiração curtinha só até aqui. E aí, gente, não tem um sangue oxigenado, não tem um cérebro oxigenado, então não libera energia para um pensamento de maior qualidade, para um raciocínio lógico, sabe? A razão não vai poder contar para vocês, olha, pense assim, faça assim, né? Então, fica complicado quando a gente não consegue estar raciocinando diante de algo que deveria haver um raciocínio, ou pelo menos que houvesse uma intuição, né? Eu estou só marcando ali uma... Enfim, como que a gente libera a razão ou a intuição? Se não for por este momento de quietude, é impossível, não é? Mas o quanto de amor que nós temos por nós mesmos, que nós vamos nos dedicar a parar um instante para ter uma respiração mais funda, mais ritmada, para poder liberar o raciocínio, a lógica, ou liberar a inspiração. Né? Qual é que é a decisão que nós temos para a nossa vida para a gente se dar o direito de achar um momento no dia para fazer isso? Vocês estão de acordo? Porque nós entramos numa vida tão acelerada, tão cheia de obrigações com o lado externo, que nós não temos esse tempinho. Então, a pergunta sempre fica assim, eu estou realmente ansiosa, eu estou nervosa, eu estou com medo, mas eu não sei o que fazer. Ou como que eu vou sair disso? Eu não sei o que fazer, eu não sei o como.
Então, se vocês estão experimentando isso ou já experimentaram, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Mas o que e o como, nós não temos acesso nem ao que nem ao como de imediato, porque enquanto a minha mente estiver perturbada, né, agitada, cheia de pensamentos e de um conteúdo que seja negativo, não haverá liberação para uma orientação interna. A gente não vai saber o que fazer. Oi, Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Vitória, Patrícia, Aureliana, oh, bem-vinda a todos, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso encontro, né? Então, voltando aqui à questão. Gente, não tem como saber como se eu nem definir o que eu preciso fazer, se eu nem gerei uma intenção, se eu nem gerei uma definição. Então, se eu não sei o que fazer, eu não saberei nem o como. Então, a primeira etapa não é o que, não é o como, né? É o que está acontecendo comigo, não é? Então, é essa hora que você faz o diagnóstico da sua vida. Estou ansiosa mesmo, estou com medo mesmo, estou com raiva mesmo, estou revoltada assim, né? Tanta coisa acontecendo, tudo fora do que eu previa, não é nada disso que eu queria para a minha vida. Tudo isso vem na nossa mente. Então, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Eu estou fora de mim. Será que a gente vai compreender isso, né? Eu estou fora de mim. O que quer dizer isso? Eu estou fora do meu espírito, da minha consciência que deveria estar me guiando, mas que eu não ouço. Porque a minha consciência sempre vai me contar o que eu tenho que fazer. Quem de vocês nunca teve lá uma inspiraçãozinha assim, até tímida, né? Mas calma, espera um pouco, deixa passar. Muitas vezes vem coisas assim em nossa mente, mas a gente não liga. A gente fala assim, mas deixa passar como? Por quê? Não tem jeito, não dá, né? Então nós continuamos com aquele diálogo negativo. Gente, se a gente não compreender como que a nossa mente funciona, nós não vamos conseguir nada não, né? Então, nós temos que primeiro ter esta consciência de que eu tenho que ouvir a minha consciência, eu tenho que me ligar com ela. Então, se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Eu vou olhar para que lado, né? Então, para todo lado que eu olho, há um problema, há um entrave, e se eu olhar para dentro de mim, há um bloqueio, não é? Há uma dúvida, há um complexo, há um medo. E o que eu sei de tudo isso? E o que eu entendi de cada coisa dessa dentro de mim? Eu tenho um bloqueio, eu não sei falar em público, né? Meu trabalho está solicitando que eu faça isso. Mas eu não sei falar em público, aí começa a roer unha, né? Roer unha tem a ver com a falta de autoconfiança, né? E começa a arrancar os cabelos. Então, a gente vai pelo medo e não vai pelo centramento. Então, qualquer coisa que nos aconteça, a primeira coisa que nós temos que ter é uma definição. Eu quero continuar no desequilíbrio ou eu quero sair dele? A minha intenção é encontrar um caminho ou é continuar perdida? Eu vou olhar para que lado? Não é? Para que lado que eu vou olhar? Eu vou olhar para o lado que não tem jeito ou eu vou me abrir para o lado que tem jeito? Já pensei em tudo, eu não consigo achar solução, eu não vejo nada. O que fazer, não sei o que fazer. Tá, mas eu decidi que vou me acalmar, mas eu não sei como. Então, será que eu decidi mesmo? Né? Ou eu penso que eu devo me acalmar, mas ainda não decidi que eu vou encarar essa tarefa. Será que eu decidi que eu vou encarar essa tarefa de me acalmar? Não é? Porque se eu não me decidir de verdade, né? Aconteça o que acontecer, eu estou encarando a minha dificuldade, vou resolver, não sei como, mas eu vou.
esse é o primeiro passo, né, pessoal? Então, sempre eu pergunto nos trabalhos que eu faço, nas reuniões, o que você quer para a sua vida? O que eu quero para a minha vida? Se eu não tiver essa resposta com muita clareza, eu não me animo a me enfrentar, porque o bloqueio não é lá fora, é aqui dentro. O complexo não vem lá de fora, não são as pessoas que não me amam, eu que não me amo. Não é? Não são as pessoas que são difíceis, eu que não sei lidar com elas, não sei lidar nem comigo. Então, o que eu quero com a minha vida? Para a minha vida? Eu tenho que ter essa definição em primeiro lugar, não é não? Porque se eu não tiver uma definição do que exatamente eu quero para a minha vida, eu não sei chegar lá não. É o tal caso do diabo, né? Que ele diz que quem está em cima do muro já é dele, porque não sabe para que lado que vai descer. Então já está no inferno mesmo. Eu preciso ter um lado para descer, ou de cá ou de lá, mas eu defini esse lado. Então a pessoa me diz, mas eu já escolhi que eu quero ser uma pessoa calma. Mas eu não sei como. Eu não sei como. Então, eu quero ser uma pessoa calma. O único jeito é ser calma. Tem outro jeito? Tem outro jeito? Não tem, né? Então, o único jeito... dona Ana Luísa, seja bem-vinda. O único jeito é eu encarar que eu preciso me tornar calma, né? Igual que eu conto quando eu cuidava da minha mãe. Tanta coisa aconteceu. Um dia eu resolvi falar, quer saber, eu acho que a única solução é eu me tornar paciente, né? Porque na base do nervosismo não vai funcionar mesmo. Então, a única saída que eu tinha era me tornar paciente, né? E muito interessante isso, porque o como aparece então, não é? Porque se eu percebi que pela impaciência, pelo nervosismo, nada resolvia, então não era o caminho. Eu não posso ficar olhando para esse lado, ficar olhando para tudo que está difícil, para tudo que é complicado, para tudo que eu não estou dando conta, não é? Eu tenho que olhar para o outro lado. Qual que é o outro lado? Não tem nada complicado, não tem nada difícil, tudo é possível, tudo é certo, tudo é fácil. Vou encarar? Vou encarar ou vou deixar? Então, gente, o único jeito da gente deixar a ansiedade é se tornando calma. Mas como? Mas como? Se tornando calma. O único jeito de deixar o medo é se tornando corajosa. Se tornando corajosa. Como que eu como? Né? Então, olha, eu aprendi essas coisas, foi no mundo da espiritualidade, não foi na faculdade, tá? E a última religião pela qual eu passei, o legado que ela deixou para mim, que aliás eu deixei a religião, todas as religiões, foi com esse legado. Se você tem um ensinamento e você não o pratica, não adianta, você não vai sair do caminho. Não adianta você ser ilustrado com um monte de ensinamentos, com um monte de verdades. Não adianta você tomar um monte de remédios se você não toma atitude. Né? Então não tem que tomar remédio, tem que tomar atitude, gente. Estou muito nervosa, não consigo me acalmar. Não, comece a respirar para você ver. Comece a respirar. Mas se deu tempo para respirar, não consigo. Então, corre ao redor da mesa da sua sala, meia hora. Fica correndo lá para você ver se você não vai respirar. Então, nós temos que ter entendimento que às vezes eu não consigo respirar de tanta tensão acumulada. Mas pudera. Hoje todo mundo tem uma vida sedentária. Ou não? Né? O dia inteiro no trabalho, o dia inteiro no computador, o dia inteiro sentado, né? Antigamente não, a gente morava em lugares pequenos sempre, todo lugar que era perto, ia todo mundo a pé, tomava sol, ia para a escola, voltava, ia para a escola, voltava, ia para o trabalho, ia na loja, ia no supermercado, tudo a pé, carregando coisas. Então a gente sempre fazendo exercícios e movimentos. É verdade, não é, Patrícia? Então,
né? Hoje não. Hoje a gente anda só de carro, só de ônibus, né? Drica, oi, bem-vinda, né? Hoje a gente tem uma vida sedentária. Então o corpo está tão acumulado de tensão que não tem como a mente ficar solta, livre, bela, consciência lá contando e você ouvindo e falando, uau, nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes, que belo, né? Então, sem essas duas coisas, vai ser muito difícil liberar a ansiedade, liberar os medos, liberar a coragem. Glauceli, bem-vinda. Então, pessoal, nossa vida é nas nossas mãos. Nós temos que ter definições, não é? Sem definições, nós não vamos sair. Então, o que eu estou me dispondo a fazer? Tá certo, a gente está aqui nessa live hoje, né, que eu faço com o maior carinho, porque não adianta eu saber das coisas, ter aprendido, ter melhorado muito a minha vida e ficar só para mim. Eu tenho que passar para os outros. Eu tenho que ajudar quem está engatinhando ainda, ou quem já está até adiantado, mas que ainda não viu o pulo do gato, né? Porque ficar só para mim, eu mesma vou me cobrar, né, lá no dia do julgamento. Então, por isso que eu estou aqui com o maior carinho, a gente conversando sobre essas coisas. Se tiverem alguma pergunta, pode deixar aí, né, que eu vou olhando e a gente vai conversando a respeito. Então, se nós não olharmos para nós como alguém que tem algo para fazer aqui na Terra e que precisa fazer, portanto, não dá para ficar perdendo tempo com ansiedade, com medo, com nada dessas coisas, né? Com dificuldades, com relacionamentos difíceis. Ah, Cristina, mas faz parte da vida. Isso faz parte da vida, Adriana, isso faz parte da vida até a gente dizer não para elas. É igual minha mãe falava para mim, imagina uma psicóloga gritar desse jeito comigo. Ai, não era verdade? Eu queria morrer, né? Porque ia no ponto. Então, nós temos que ter decisões, né? Eu vou me equilibrar ou não? Eu vou fazer por mim ou não? Gente, tomar remédio às vezes é útil, com certeza nos tira, né, de alguns momentos difíceis, mas não podemos ficar com eles o resto da vida. Nós temos que nos assumir. Não é? O sol tá lá, a gente precisa do sol, né? Não tem como ficar sem ansiedade se não toma sol, se não tem o magnésio. Hoje já é sabido que 80% da população tem carência de magnésio, 90% da população tem carência de vitamina D. Essas duas coisas juntas nos dão saúde, nos dão paz, nos dão ânimo, nos dão... sabe? Nós temos que entender essas coisas. Assim, então, nossa vida, né? Nós temos que gerar definições para a nossa vida. Quais são elas? Então, por isso que no princípio eu gosto de perguntar, aqui hoje, nesse nosso encontro, eu estou disposta a deixar essas palavras me curarem, abrirem portas para a minha compreensão? Tem uma pessoa, Cris, a Cris está querendo entrar, mas ela está chamando aqui. Mas, então, pessoal, isso mesmo aqui, ó, tô aprendendo com você, tenho me tornado mais calma e mais confiante. Eliana, linda. É isso aí. Gente, todo esforço será recompensado. Todo esforço será recompensado. E não adianta falar que não tem esforço, porque tem, não existe passe de mágica, não. Ah, eu acredito que eu vou ficar ótimo só de ouvir essa live. Pode, mas só de ouvir não vai não. Só de ouvir não, vai ter que fazer o que está sendo dito aqui, né? Vai aprender a respirar, vai fazer exercício para tirar as tensões do corpo, para te dar alegria, para te dar entusiasmo, vai ter que ir ao sol, né? Então, olha que depoimento ótimo. Passei a tomar 10.000 unidades de vitamina D e o magnésio de malato. Foi muito bom para você, né? Realmente a vida da gente muda. Isso aconteceu comigo com o magnésio, que de um dia para o outro o entusiasmo aumentou de uma forma, né? Foi impressionante aquilo. E a qualidade da pele, né? A gente fica mais bonita, a pele fica mais bonita. E todo o nosso ser, ele fica melhor.
Porque, gente, todas as doenças autoimunes, elas têm por trás falta de vitamina D e a falta do magnésio. Então, olha, não ouçam só, procurem se informar, procurem corrigir os níveis desses elementos no seu corpo para que você tenha ânimo para seguir uma atitude que você... Ô, Cris, imagina, tem nada que desculpar, bem-vinda. Então, não é? A gente precisa de ter ânimo, a gente precisa ter vida, a gente precisa ter alegria. Isso não basta comer o que a gente come todo dia, porque se a gente prefere pizza, macarrão, pão, Coca-Cola, nós não vamos ter, né, esta saúde que nós queremos, muito ao contrário. A gente vai gradativamente aumentando o peso e diminuindo a saúde, a qualidade de vida. E a mente, ela vai se tornando pobre, muito pobre. Por quê? É igual eu falo, aqui em Araxá a gente tem um aeroporto, mas não pode descer um supersônico aqui, não tem como, não tem pista que comporte, né? Então, se nós não temos um corpo nutrido direito, com os nutrientes que nós precisamos, nós também não temos um aeroporto para um supersônico, para um pensamento muito elevado, né? Você acorda de manhã e fala, dia lindo, hoje farei isso, 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 e será maravilhoso, dará tudo certo, porque eu sei que assim é. Isso é um supersônico aterrissando no seu cérebro. Mas se ele estiver lá, coitadinho, desoxigenado, sem alimento, as células cerebrais murchando por falta de alimento, esse pensamento não chega lá. Se chegar, não fica. Não fica. Então, nós temos... Oi, Alan. A gente... Daninha, boa noite. Então, nós temos que falar isso sempre, porque se a gente não se alertar, nós não vamos sair do lugar, gente. Nós vamos precisar de ficar tomando remédio o resto da vida, né? Então, olhando aqui minhas anotações, ansiedade, inquietações, nervosismo passam também por essa questão física que todas as lives eu falo e continuarei falando até que entre na cabeça de todo mundo, né? Que sem esses elementos nós não podemos ter nem saúde física, nem uma mente forte e aberta, né? Recebendo intuições. Gente, porque a mente, ela está no meio do caminho. A mente é um elo, né, entre o espírito e o corpo. Essa mente, a função dela é levar informações do corpo para o espírito e trazer informações do espírito para o corpo. Mas se esse cérebro aqui não estiver funcionando bem, né, essa comunicação não passa, fica só daqui para baixo. É como um bêbado. O bêbado só funciona daqui para baixo, né? Não, ou não? Não tem raciocínio mais lá. Não tem raciocínio porque não tem energia para um pensamento de qualidade superior. Então, ficou claro isso? Como que nós resolvemos nossas questões? Tendo um corpo forte, bem nutrido, respiração, atividade física, né? Estudo e prática de ensinamento. Como? Ah, estou muito triste, então trate de ficar alegre. Qual que é o contrário da tristeza, não é alegria? Hein? Então, se eu estou triste, eu preciso de ficar alegre. Ah, mas não dá para ficar alegre, porque ele fez isso, porque aconteceu aquilo, eu perdi tudo que eu tinha, então eu caí no lamento. No lamento... vai ser pior, né? A gente vai piorar sempre e feio. Então, para que lado eu vou olhar? Então, duas pessoas na vida, uma está bem, uma está mal. Para que lado elas estão olhando? Já fiz essa pergunta nas minhas postagens, né? Para que lado elas estão olhando? A que está bem está olhando para coisas boas. E ela tem o respaldo do corpo, que ela está bem fisicamente, com uma saúde boa, e tem o respaldo do estudo, né, do ensinamento e da prática do ensinamento.
Então ela está olhando para o que é bom. A outra está olhando apenas para o que é ruim. Todas as vezes que a gente cai no lamento e naquele repeteco, que eu não aguento mais, porque ele é muito difícil, porque a minha filha é desse jeito, aquele menino não tem jeito. Gente, tá tudo muito caro, meu dinheiro não tá dando mais, como que eu faço? Agora perdeu o emprego. Então a gente só focaliza essas coisas. O que eu teria que fazer? Eu teria que focalizar o contrário. Ah, perdi o emprego, olha que ótimo. Outro vai chegar, outro melhor vai chegar, hein? Alguém tem coragem de fazer isso? Né? Ele bebe feito um gambá, chega em casa e quebra tudo e bate na gente. Que tá na sua mente vai estar na sua frente. Se continuar repetindo isso, ele vai ficar cada vez pior. Né, Maura? Oi? Então, como que eu faço? Mas isso é verdade, ele faz assim mesmo. E como que eu vou fazer para que ele pare de fazer, né? Ele é ótimo, gente. Ele é ótimo, sabe? A aparência dele tá assim desarranjada, né? Mas o ser dele, quem mora lá dentro é Deus. Então eu fico olhando para a aparência e todo dia repito ela. Então ela vai continuar na minha frente. Agora, se eu olhar para o espírito que está lá, né? E eu começar a me relacionar com aquele ser, não com a aparência dele, mas com o espírito dele, que é a bondade, que é tudo, porque todo mundo é bom, né? Então, oi Josi, bem-vinda. Qual que é a minha escolha? Eu quero ter na minha frente uma pessoa assim ou uma pessoa justamente o contrário? Boa noite, seja bem-vinda. Então, para que lado que nós olhamos? E aquele lado para o qual eu olho é o que eu afirmo e reforço sempre no meu dia a dia. Então, se eu falo, ah, meu Deus, não tô tendo condição, não tô podendo pagar mais o supermercado. Então, eu gerei essa frequência vibratória, estou mandando ela para o universo. O universo é muito pródigo e ele me dá em dobro o que eu dou para ele. Vocês já pensaram? Então, por que o bêbado fica cada vez pior? Por que a situação financeira diminui mais? Né? Por que a pessoa chata fica mais chata? Porque o que eu dou para o universo? Ela é chata demais, não consigo suportar, né? Então, eu estou dando isso. O que vai vir de volta? O dobro, o triplo, porque o universo é abundante. Ele nos dá de volta em abundância. Então, e se eu experimentar, falar, nossa, gente, estou com antipatia dessa pessoa. E estou mesmo. Eu não estou conseguindo conviver mais com ela. Perdi a paciência, perdi a tolerância. Então, nesse momento, a pessoa não tem nada a ver. Eu estou reconhecendo que eu perdi a paciência, que eu perdi a tolerância. Então, o que sai de mim para ela já não é o melhor. Porque tá indo para ela a minha impaciência, a minha intolerância, ela recebe isso lá, né? Então, quando ela recebe a minha impaciência, a minha intolerância, ela tem antipatia de mim. Quem é que vai sair disso primeiro? Conta para mim. Vou tomar uma aguinha. Quem é que vai sair disso primeiro? Né? O que eu quero para a minha vida? Então eu tenho que fazer escolhas. Tá, então eu quero conviver bem com Deus e o mundo porque assim deve ser. Ah, mas eu não consigo ainda. Eu não tenho paciência com o fulano, eu tenho antipatia danada da ciclana, e eu tenho medo do Beltrano, e tarará, tarará. Então, o que eu vou fazer comigo? Hein, gente? Eu tenho que entender que eu estou na contramão da vida. Onde que foi que eu perdi a paciência? Que dia que foi que eu perdi a paciência? Que dia que eu deixei de ficar tolerante? Porque nesse dia eu comecei a enviar para a pessoa material de segunda.
E o universo abundante, maravilhoso como é, vai me dar material de segunda em dobro, em triplo, isso ficou claro. Por isso que se eu estou nervosa, eu preciso me acalmar, eu tenho que escolher. Se eu estou ansiosa, eu preciso me acalmar, eu tenho que escolher. Eu tenho que parar de agitar minha mente. Mas por que a mente fica agitada? Porque está lá cheio de coisas que eu não resolvi. Então eu não enxerguei que eu estou impaciente, que eu preciso voltar a ser paciente. Ah, mas não dá. Com aquela pessoa não tem como. Não dá porque você não decidiu, né? Não dá porque você não decidiu vencer o seu bloqueio, vencer o seu complexo, porque se o seu bloqueio está lá, não quero mais conviver com essa pessoa, isso é um bloqueio, né? Então, Adriana, bem-vinda. Isso é um bloqueio que você tem que olhar, porque você está cortando da sua vida a possibilidade de relacionar com aquela pessoa que é uma célula como você no corpo da divindade. Né? A gente tem 2 dedos aqui, um dedo já pertinho do outro. Não adianta um ficar com raiva do outro porque um está do lado do outro, os 2 fazem parte da mesma mão. Nós temos que entender essas coisas, né? Porque senão nós não vamos corrigir a vida. Deixa eu ver aqui um comentário. Eu vivi essa experiência no trabalho, tinha um gerente que incomodava a todos. Incomodava a todos, hein? Quando chegava no trabalho, eu colocava vibrações negativas a respeito deles e o dia no trabalho era péssimo. Então, né, Alan? É isso mesmo. Gente, é isso mesmo, né? Aí quando meu mindset mudou para melhor, tudo mudou, né? Então, o que eu preciso de entender é que em algum momento, por algum choque que eu tive, né, algum desagrado que eu tive com as pessoas, ou com fatos, ou com situações, aquele momento eu me fechei para aquilo ou para aquelas pessoas. Eu só tenho que entender isso. Porque a hora que eu falo assim, gente, mas foi difícil, foi assim mesmo, eu me senti fechada, me senti com revolta. E o que é que tem? E o que é que tem? O que é que tem? Fiquei revoltada mesmo, pisou na bola mesmo comigo, faz essas coisas que eu não quero, que eu não gosto. Então eu me sinto assim mesmo. Não é verdade? O que é que tem eu me entender? Porque quando eu me entendo, aquilo para de me amolar. Porque só me amola porque eu não olhei para aquilo e não ressignifiquei, né? Não entendi, falei, me entendi, por isso que eu tenho essa raiva toda dessa pessoa. Mas eu ficar com raiva é a solução? Não é, né? Porque enquanto eu ficar com a raiva, a minha mente vai ficar agitada, o meu ser vai ficar agitado, porque ali dentro de mim tem uma toxina mental, tem uma toxina emocional e vai gerar uma toxina física em contrapartida, porque tudo é atração, né? Então vocês podem olhar que pessoa que gosta muito de beber, né, o corpo fica muito intoxicado e a mente muito apagadinha, porque não tem energia para dar uma mente superior. Como é que fica aquele raciocínio? Como é que fica aquela vida? Então, se eu não compreender que eu me bloqueei, que eu criei um complexo e que eu quero me libertar deles, porque todo mundo é bom e todo mundo tem qualidades, mas nós fazemos com que as pessoas piorem, que as situações piorem, que tudo vá por água abaixo, com todas essas coisas, com essa maneira que a gente tem de ver a vida e de se comportar. Né? Por quê? Porque eu não encarei lá no meu íntimo a dor que eu senti, a perda foi muito grande, o desaforo foi imenso, a decepção foi incrivelmente grande, né? E eu não consegui lidar, eu não soube fechar uma situação que abriu, então eu fiquei mantendo uma ferida anos, até aparecer um câncer. Como é que nós vamos fazer? Então, de que lado que eu quero ficar? Para que lado que eu quero olhar? Não é, gente? Então, toda dúvida, todo bloqueio, todo complexo, todo medo, tá aí para a gente olhar e se entender e falar, poxa, caramba, tem 20 anos que eu sofro isso e eu nunca pensei que tinha essa dor lá atrás. Não é que a pessoa é assim ou assim, é porque lá aconteceu assim
E eu me senti ferida. E daí me fechei para ela. Perdi a paciência com ela, não quero mais saber, e ela fica cada vez pior. Não dá mais, não dá mais. É assim que a gente vê a nossa vida. É o caminho errado. Isso é o mal dentro de nós. Então eu preciso escolher se eu vou ficar abrigando o mal, porque o mal não tem existência própria, ele precisa da minha energia para ele viver. Enquanto eu der energia para esse mal que está dentro de mim, ele vive e cresce. Mas se eu paro de alimentar esse mal, ele morre, ele some. Eu tenho que fazer escolhas. Então, gente, como sair de nossas questões? Como? Como? Assim, simplesmente. Eu tenho que olhar para as minhas sombras, né? Para os meus complexos, para os meus medos. Aonde que eu empaquei na vida? Ah, não sei mais o que fazer, não sei para que lado que eu vou, agora não tem nem emprego, tá tudo fechando. Ah, de novo vai fechar tudo de novo, hoje tem a notícia de que o Covid... A gente só olha o negativo. Tem solução? Não tem. Como que a gente faz? Né? Não tem solução. Não é isso? Como fazer? Outra ligação. Então a gente precisa ter esses momentos, né, pessoal, para fazer reflexões, porque a gente está no caminho errado não é porque quer, é porque nós não fomos devidamente informados de como funciona a nossa mente, não é? E que tudo que passa em nossa mente vai se materializar em nosso corpo e vai aparecer em nossa frente, nas pessoas, nos recursos que a gente vai ter ou vai perder. Né? Então a gente fica cada vez mais rico, cada vez mais pobre, né? Dependendo da qualidade que está aí sendo veiculada energeticamente por nós. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos pedidos. Enquanto isso, vocês vão meditando aí, tá? Então, o que é que está me travando? É um bloqueio? É um complexo? É uma dúvida? É um trauma? É um medo? E como eu vou me liberar disso? Então, gente, o que a humanidade esqueceu foi isso, de entrar lá no seu quarto, fechar a porta, ficar lá sozinho, em silêncio, conversando consigo mesmo, trocando ideias consigo mesmo. Ah, mas eu tô sentindo isso, eu tô querendo mudar desta casa, eu não quero mais ficar nesse bairro, esses vizinhos, e parará, parará, parará. É mesmo, tô morrendo de vontade de fazer isso, aqui já acabou, não dá mais, tá difícil, né? Ah, mas como que eu vou? Para onde que eu vou? Eu posso, eu não posso? Nossa, gente, cabeça é isso, né? Qual que é o contrário do medo? Qual que é o contrário do medo? A gente fala que é a coragem, né? Mas é a fé, né? Porque não tem coragem sem fé, tem. Então tem um escritor, tinha, né, o Neville Goddard, que eu não sei se vocês já viram no YouTube, tem muitos vídeos lá com os ensinamentos dele. Ele tem um livro que fala sua fé é sua fortuna. Né? Então, se eu não cultivar dentro de mim a fé, né? Agora, o que é a fé? É aquele Deus lá fora que ensinaram pra gente? Não, não é não. Lá fora não tem Deus nenhum. Ou tem? Tem em todo lugar. Porque já falei isso aqui, vamos falar de novo, porque nós só vamos vencer esse momento que a gente está passando pela fé, né?
a gente está dentro de Deus, não é isso? Se vocês pensarem em todos os animais marinhos, eles estão dentro do mar. Eles são sustentados pelo mar. Eles só vivem porque eles estão dentro do mar. Se eles saírem de dentro do mar, eles vão morrer, né? E nós estamos dentro da divindade. Ela é nosso sustento e nosso suporte, né? E a divindade, ela é inteligente, ela sabe o que eu preciso, ela sabe tudo que todo mundo precisa. Então, a gente tem que parar com isso de duvidar, né? A gente tem que parar com isso de achar que não vai dar, que vai ser difícil, sabe? Porque a nossa vida é inteiramente regida por ela, não é para nossa mente não, a nossa mente é que se intromete e quer pegar o comando. A nossa mente só serve o seguinte, para estudar ensinamento, né, para se ilustrar, e serve para resolver o que eu vou fazer no almoço, que roupa que eu vou vestir agora, qual carro que eu vou comprar. A minha mente serve para essas coisas, sabe? Eu vou construir uma casa, eu preciso fazer os cálculos, quanto de tijolo, quanto de cimento. Minha mente é para isso, para organizar a vida material. Né? Agora, quem comanda a minha mente tem que ser a divindade, porque é ela que me produziu, ela que está no controle de mim e ela que sabe o que é bom para mim. E tudo está previsto para mim e para você. E como que eu vou acertar? Eu vou ouvi-la. Então, eu tenho que deixar a minha mente quieta, né, gente? Tem que deixar a minha mente quieta para a divindade falar comigo. Cristina, chega, tá na hora, né? Você vai continuar falando assim, você vai colher mais disso. Você vai continuar fazendo desse jeito, você vai se atrapalhar mais. Ela está sempre lá, né? Existe uma coisa que a gente chama consciência, a voz da consciência, sempre lá nos contando. E como que a divindade se manifesta em nossa vida? É pelo poder do nosso pensamento. Então, se a gente quiser definir Deus, a gente pode falar, Deus é o poder que está no meu pensamento. É uma energia inteligente, que nós vamos usar a nosso favor ou contra nós, né? Então, pessoal, nosso tempo está acabando, né? E não sei se eu me fiz clara, espero ter me feito clara que o como é uma prática diária, né? Se eu estou triste, eu tenho que praticar ser alegre. Se eu perdi a paciência, eu tenho que praticar ser paciente, por escolha. Se eu estou pobre, eu tenho que praticar ser rica. Então agora eu vou esbanjar. Vamos fazer assim. Vamos ver onde que a gente vai parar também, né? Não é isso, gente. A gente tem que ter consciência da abundância. Tudo na Terra é abundante. Por que eu saí desse fluxo? Que hora que eu saí desse fluxo, né? Preciso voltar a entender que há de tudo para todos. Eu não preciso ter medo de faltar. Eu só tenho que vibrar numa faixa que vai trazer para mim tudo que eu quero, que eu preciso, que já é previsto de eu ter tudo que eu quero, que eu preciso. Saúde, calma, serenidade, né? Pessoas amigas, amores, né? Recursos materiais, recursos financeiros, tudo. Mas eu tenho que estar com calma. Eu tenho que ter comportamentos de ordem superior, né? Então, pessoal, é isso aí. Vamos que vamos, Aureliana. Isso, pode me ouvir sempre. Toda quinta-feira nós vamos estar aqui, tá? Ô, Renata, que bom. Obrigada também, Dani. Obrigada, gente, pela paciência, né? De me ouvir esse tempo todo. E passem para mais pessoas, né? Porque a gente precisa fazer alastrar a confiança, porque enquanto a gente estiver agindo pelo medo, essa situação que está no mundo e no Brasil não vai mudar, não. Isso vai mudar a hora que a gente parar de ter medo, né? Vamos parar de ter medo de Covid, parar de ter medo de desemprego, porque
porque vocês lembrem que a divindade, que é o nosso suporte, ela não prevê nada disso. Isso aí é um jogo de pessoas que estão no poder para ver se continuam no poder. Então, se a gente continuar tendo medo, a gente vai sucumbir, né? E vamos continuar sendo controladas por uma elite pequena. Vamos escolher, né? Então, muito obrigada, né, pela audiência, pelos comentários, né? E na próxima semana nós estaremos aqui, gente. Beijo para vocês. E eu quero encerrar agradecendo a Deus pela oportunidade, né, de ter a tecnologia a nosso favor e de vocês me darem a honra de estar aqui também e que o nosso encontro, toda essa vibração que a gente gerou, nos coloque de volta no caminho da paz, no caminho do bem, no caminho da abundância. Assim seja, né? Beijo. Muito obrigada. Tchau.